meditar na palavra de Deus, São Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Nós estamos nos últimos dias, irmãos, lendo um pouco do Evangelho de Mateus, São Mateus, porque o Evangelho ele é a base, é ele que nos forma, é ele que nos cria como cristão e ele que nos molda como cristão. Amém? Já encontraram? Sim. Então, Mateus 14, 22, nós vamos ler aqui, depois nós vamos meditar. E aqui, a narrativa desses versículos é a seguinte: ele diz que e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava de sol. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustavam-se, dizendo: é um fantasma, e gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo forte vento, melhor dizendo, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que tocavam ficaram sãos. Amém? Irmãos, nós precisamos olhar para a Bíblia e entender aquilo que o Espírito Santo ele nos ensina. Amém? E aqui nesse texto, irmãos, tem algumas observações, alguns ensinamentos que é importante que nós precisamos aprender. Se nós pegarmos só essa história aqui e ler ela simplesmente por ler como um livro, ela já é uma história bonita. Amém? Ela já é uma história bonita, porque aqui nós já vemos o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Jesus. Mas mais que uma história bonita, é uma história que nos edifica, amém? Que nos ensina, irmãos, a viver da fé e que nos ensina também a desafiar, amém? A viver o desafio da fé. Então, aqui nós vemos que, em primeiro plano, que o Senhor Jesus, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despediam a multidão. Eu não vejo, irmãos, em nenhum lugar da Bíblia onde Jesus, ele aconselhava eles a fazer algumas coisas. Jesus sempre mandava que eles fizessem. Amém? Jesus não pedia favor para eles, Jesus mandava que eles fizessem. Porque é assim que Deus nos trata, irmãos. Nós precisamos entender que Deus, ele tem autoridade sobre nós. Deus tem autoridade sobre nós. E nós, como filhos, como servos, nós devemos sempre estar submissos a Ele. E mais do que isso, entender aquilo que Ele quer de nós e entender porque muitas vezes, irmãos,
nós somos impelidos de um lado para outro, ou muitas vezes até fazemos coisas que nós não gostaríamos de fazer, ou às vezes temos que estar em lugares que nós não gostaríamos de estar, mas nós vamos fazer ou vamos em tais lugares, porque nós entendemos que essa é a vontade de Deus. Então, quando Deus manda, nós precisamos fazer. E ali Jesus, ele mandou que eles entrassem no barco e eles passassem adiante, enquanto ele despedia a multidão. Muitos poderiam dizer, por que Jesus não deixou, não esperou? Por que Jesus não permitiu que eles ficassem ali? Por que Jesus não entrou com eles no barco logo no início? Porque se nós pensarmos assim, nós vamos chegar à conclusão, poxa, se Jesus tivesse entrado com eles no barco logo no princípio, teria poupado eles daquela situação, teria poupado eles do medo que eles passaram. E muitas vezes nós também entendemos, poxa vida, se Jesus estivesse comigo, se Jesus estivesse agindo na minha vida logo em princípio, eu não precisava ter passado por tudo que eu tenho passado, enfrentar as lutas que eu tenho enfrentado. Só que as lutas que nós enfrentamos, os problemas que nós passamos muitas vezes, irmãos, eles são necessários para que nós possamos nos fortalecer. Nos fortalecer. As lutas e os problemas que nós passamos, irmãos, e que Deus permite passarmos por eles, não é para nos destruir, não é para nos derrubar, não é para nos tirar da presença de Deus, pelo contrário. Pelo contrário, é para nos fortalecer, para nos fazer entender o quanto nós somos dependentes de Deus e o quanto é necessária a presença de Deus nas nossas vidas. Você vê, eles estavam com Jesus ali todos os dias, caminhavam com Jesus, certamente eles viram ali, muitas vezes, que eles poderiam estar em apuro, mas como Jesus estava ali com eles não passaram por esses apuros. Jesus sempre tomou a frente, mas ali agora era a hora deles serem provados, deles passarem por aquilo, para eles poderem entender o quanto é valiosa a presença de Deus nas nossas vidas. Então, veja bem que como é maravilhoso. Eles estavam com Jesus, andaram ali, viram tudo aquilo, o povo chegando, aquelas multidões chegando, e Jesus, quando acaba ali, Jesus fala, agora vocês podem ir. Entra no barco e vai, e Jesus ficou ali atendendo o povo. Jesus ficou ali atendendo o povo. E a Bíblia diz que, quando a multidão saiu, Jesus subiu no monte para orar a parte, chegada já tarde, estava ali só. Eu fico pensando, irmãos, como que alguém que precisa do milagre, alguém que precisa da bênção de Deus, alguém que precisa da intervenção de Deus na sua vida, não ora. Eu fico pensando como que alguém que está passando por um problema, por uma luta, resiste em não orar. Se o próprio Senhor Jesus aqui, irmãos, ele despediu o povo, mandou eles à frente e ele subiu ao monte para orar. Veja como a oração ela é necessária nas nossas vidas. E quando eu falo oração, não é a oração simplesmente a oração devocional, não, irmãos, é a oração da busca, a oração, irmãos, do clamor, é a oração, irmãos, da reverência que nós damos a Deus. Quando eu oro, quando eu busco, quando eu me consagro a Deus, eu estou dizendo para Ele que Ele é necessário, que Ele é importante e que sem Ele eu não posso viver, eu não posso ficar. Amém. Então, você vê que aqui era Jesus, com todo o poder que Ele mesmo diz que o Pai deu para Ele, toda a autoridade que o Pai deu para Ele, mas Ele manda os discípulos ir adiante, despede do povo e depois Ele sobe o monte para orar. E a Bíblia diz, no versículo 24, que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A vida, meu irmão, a minha vida e a tua vida, ela não para. A minha vida e a tua vida, ela não para. É como o barco que eles estavam. Não para.
os ventos vão soprar a favor. Tem um tempo na nossa vida que parece que tudo dá certo, não é? Tem momento na vida que se você pudesse parar, tivesse poder para isso, você parava, né? Poxa, eu vou parar por aqui porque tudo está dando certo, que todas as coisas estão se encaixando, porque tudo está funcionando, só que não é assim. A vida é caminho. E de acordo com o caminhar, com o andar, de acordo com o desenvolvimento das nossas vidas, as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Em algum momento nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. Em alguns momentos nós vamos ter que enfrentar ou conviver com coisas que nós não queríamos e que muitas vezes, infelizmente, nós não estamos preparados para enfrentar, nós não estamos preparados para passar. Você veja que esses homens, eles andavam com Jesus todos os dias. Eles eram, irmãos, testemunhos oculares daquilo que o Senhor Jesus fazia. E naquele momento bastou um pouquinho só que eles ficaram distantes, que eles se separaram, foi o bastante para eles passarem pelo terror. Isso me faz entender que nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma nos separar de Deus. Amém, Jesus. Nós precisamos estar em comunhão, estar ligado com Ele, irmãos, todos os dias e o dia todo. Porque no momento de tempo, irmãos, no momento ali que acontece essa separação, essa distância, os problemas do vento podem soprar ao contrário. E se ele não estiver no barco, se ele não estiver nas nossas vidas, nós vamos ter problema sério. Nós vamos ter problema sério. Então aqui nós vemos que eles estavam no barco e Jesus, num determinado momento, a quarta vigília da noite, se dirigiu para eles, caminhando sobre o barco. Quando nós temos problemas, irmãos, quando nós enfrentamos lutas, quando o vento sopra o contrário, nós imaginamos, e muitas vezes até acreditamos, cremos em Deus, devemos acreditar, que Deus vai vir como Jesus veio ao encontro deles, e Deus também vai vir ao nosso encontro. Só que nós queremos, ou muitas vezes imaginamos, que Deus vai vir do nosso jeito, da nossa maneira. Os discípulos, a Bíblia diz que quando eles viram Jesus andando sobre o mar, eles se assustaram. Eles tiveram medo. Por quê? Era comum alguém andar por sobre as águas? Não era comum. Eles nunca tinham visto aquilo. Porque Jesus, irmãos, ele não era um homem comum, ele era Deus. E como Deus, ele tem a maneira dele de agir, ele faz do jeito que ele quer, ele tem condição de fazer da maneira que ele quer. E muitas vezes nós não aceitamos, ou nós até, irmãos, não sujeitamos a ele, porque nós não reconhecemos ele como Deus, como ele é, todo-poderoso, um Deus grande, um Deus multiforme, um Deus que opera, como diz a Bíblia, tanto querer como realizar segundo a vontade dele. Nós não olhamos para ele, irmãos, como aquele que faz milagres, mas nós olhamos para ele muitas vezes como alguém do nosso tamanho, com as mesmas dificuldades ou com as mesmas habilidades que nós temos, e que na maioria das vezes não é suficiente para resolver os nossos problemas. Então eles tiveram medo, se assustaram, porque eles nunca tinham visto alguém andando por sobre as águas. Hoje, muitas vezes você olha, até dentro da própria igreja, infelizmente acontece isso, quando conta, às vezes, um grande milagre, muitas pessoas, elas ficam meio assim, mas será?
Às vezes, quando é milagre de cura, de doença, de enfermidade, as pessoas até acreditam. Mas, muitas vezes, quando conta um milagre que Deus operou, às vezes, na vida de alguém, a pessoa que estava lá perdida, às vezes dominada pelo vício, desacreditada, e alguém diz que aquela pessoa foi liberta, foi livre, tem muitas pessoas que elas não acreditam nisso. Porque para elas é impossível alguém que se envolveu com algum tipo de vício, seja as drogas, seja o alcoolismo, o tabagismo ou qualquer outra coisa. Muitas vezes as pessoas não acreditam porque, humanamente falando, aquilo é impossível mesmo. Porque muitas vezes os recursos que a ciência tem, que a medicina tem, até mesmo as clínicas terapêuticas têm, talvez até impossível mesmo. E quando Jesus, irmãos, ele veio ao encontro por conta talvez de alguém da família, de uma mãe, de um filho, de uma esposa, ou de uma esposa de alguém que acredita e que busca e que clama, como esses homens que estavam dentro daquele barco comendo, faz clame e diz: Senhor, eu creio. E Jesus, irmãos, ele vem ao teu encontro. Amém. Só que ele não vem como você quer, como eu quero, da maneira que nós esperamos. Ele vem do jeito que ele quer, do jeito que ele vem entender, porque ele é Deus. Então, eles entraram, quando eles viram Jesus, eles se assustaram, ficaram com medo e ficaram até: poxa, o que é um fantasma? Ah, mas como, pastor? É lógico, nós nunca tinha visto aquilo. Quando nós vemos alguma coisa que para nós é desconhecida, sempre tem um susto, tem aquela: poxa vida, o que é isso? Então, na verdade, com toda a razão, eles se assustaram. E Jesus logo se identificou, dizendo para eles: não tenha medo, sou eu. Sou eu. E naquele momento que eles olham, e o Pedro, irmãos, olha para Jesus e diz assim: aqui a tradução, irmãos, ela fala de um jeito. A tradução diz que respondeu Pedro dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Mas a tradução correta não é assim: Senhor, se és tu. O Pedro disse: Senhor, posto que é o Senhor, já que é o Senhor, porque é diferente, até então era um fantasma. Mas quando Jesus diz: não tema, não tenha medo, porque sou eu, então naquele momento Pedro, veja como é maravilhoso, esse mesmo Pedro é aquele, irmãos, que Jesus está lá com os discípulos assentados, conversando, e Jesus pergunta para eles: quem os homens dizem que eu sou? E uns dizem: olha, eles dizem que é um profeta, outros dizem que é o Elias, eles dizem que é isso, que é aquilo. Ele olha para Pedro e diz assim: e você, Pedro? O Pedro diz: tu és Deus, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, você só respondeu assim porque a ti o Pai te revelou. Porque para você foi revelado. Então você vê que o Pedro, ele tinha ali com Jesus, irmãos, uma experiência diferente. O relacionamento dele com Jesus era diferente. Então você vê que todos eles com medo gritaram, assustados, e Jesus diz: não temas, sou eu. E o Pedro olha para Jesus e diz: posto que é o Senhor, já que é o Senhor, manda eu ir contigo sobre as águas. E aqui que é o ponto que eu quero que todos entendam. Você está enfrentando a luta na tua vida. Talvez o vento para você hoje está soprando o contrário. Pastor, olha, é um problema que eu não consigo sair dele. Tem problema na vida das nossas vidas, irmãos. Quase de uma forma geral, que é assim, é como se andasse em círculo. Você sai daqui, anda, quando você vai estar chegando no mesmo lugar. Parece que o filme sempre está se repetindo. Aí sai dali, respira, anda, daqui a pouco está chegando no mesmo lugar. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes nós não temos a ousadia que o Pedro teve de desafiar a fé,
de desafiar aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Então Pedro, olhando para Jesus, disse: já que é o Senhor, posso que é o Senhor, manda eu ir contigo sobre as águas. É aquela história, já que é o Senhor é o Deus que diz, que é o Deus que me salva, o Deus que me cura, o Deus que liberta, o Deus que resolve o problema, então manda eu ir contigo. Então eu vou desafiar, eu vou lutar, eu não vou abrir mão, eu vou caminhar em direção ao Senhor. Eu vou pisar nos problemas, eu vou andar sobre o problema. Eu não vou deixar o problema me separar do Senhor, eu não vou deixar o problema colocar distância entre mim e o Senhor, mas então, já que é o Senhor, manda eu ir. O Pedro desafiou. E Jesus disse: então você pode vir. Porque toda vez que você olhar para a palavra de Deus, toda vez que você olhar para a promessa que Deus faz a teu respeito, toda vez que você olhar para aquilo que Deus fala através da palavra, e você decidir que você vai se levantar de onde você está, que você vai andar sobre esse problema, e você vai até Jesus, você pode ter certeza que Ele vai dizer para você: então vem. Posto que é o Senhor, já que é o Senhor, manda eu ir contigo. O Pedro, na hora, ele sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Eu já vi muitas pregações que, de uma certa maneira, até zomba, ou de uma certa maneira, até subestima o apóstolo. Porque a Bíblia diz que ele caminhou alguns passos, deu alguns passos sobre as águas, ele experimentou a grandeza de Deus ali, e depois ele olhou e viu que as águas começaram a mexer debaixo dos pés dele e ele teve medo. O medo é uma coisa natural do ser humano, irmãos. O medo é uma coisa natural. O medo ele não pode dominar você. O medo não pode, irmãos, deixar você parado, paralisar. O medo não pode paralisar. O medo ele não pode, irmãos, fazer você ficar inerte. Você pode sim ter medo em algum momento da vida, mas uma coisa que você não pode, ou não pode voltar em mim, você é a disposição de aceitar o desafio da fé, de passar, andar sobre as águas, de andar sobre o problema e de enfrentar o vento contrário sobre as nossas vidas. Amém, glória a Deus. De enfrentar o vento contrário. Então você que está passando por uma luta, talvez você está nessa situação, dentro do barco, a tua vida às vezes está cheia de problema, a tempestade nesse momento está agitando a tua vida, para todo lugar que você olha, você vê o teu barco, parece que vai afundar, parece que vai sucumbir, mas é nesta hora que Jesus anda sobre você. E não tenha medo de olhar para Ele e de aceitar que Ele veio da maneira dele. Não tenha medo. Não ache que é do teu jeito, que é do meu jeito, mas creia, Ele vem do jeito dele, da maneira dele, e eu vou aceitar, eu vou receber Ele e vou desafiar, já que é o Senhor então que está me chamando, já que é o Senhor que diz que me cura, já que é o Senhor que diz que liberta, já que é o Senhor que diz que salva, então eu vou sim, eu vou me levantar, vou andar sobre o problema, não vou ficar paralisado, não vou ficar inerte, mas eu vou avançar, porque a Bíblia diz que o justo ele vive da fé. Amém. E se a alma dele recuar, Deus não tem prazer nele. Amém. Então, você veja bem que aí o Pedro, ele começa a afundar, logicamente, estava andando sobre as águas, ele não era igual a Jesus, estava andando sobre as águas, e ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. O problema não é ter medo em algum momento, o problema é não avançar. Nós ouvimos um pouquinho antes da mensagem, aquela canção Rompendo em Fé, e essa é a pura verdade. Nós temos que romper sempre em fé, nós não podemos parar. Amém. Nós não podemos parar. Então Pedro começa a afundar e ele diz para Jesus: salva-me. E logo Jesus estendendo as mãos, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então Jesus olha para Pedro e fala: homem de pouca fé. Você vê que Jesus não disse que ele não tinha fé, disse que a fé dele era pequena.
como aquele dano sobre as águas? Porque o próprio Senhor Jesus disse que nós tivemos do tamanho de um grão de mostarda insuficiente. Você está compreendendo? Então o problema, muitas vezes, irmãos, não é a falta de fé, é a falta de entendimento. Às vezes a pessoa tem até fé, mas ela não tem entendimento. Para saber, o Pedro ali, ele tinha um pouco de fé, mas ele não entendia que, da mesma maneira que Jesus andava ali, ele poderia andar. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus disse para Pedro, quando ele olha para a figueira, e se adivina que ela tinha se secado desde as folhas até as raízes, o próprio Senhor Jesus disse para Pedro, quando Pedro olha para aquilo, adivina, e Jesus vai para ele e diz, Pedro, não fale a mim com isso não, porque no meu nome farão obras iguais a essa, e outras maiores ele nos fará. Então você vê como que este Evangelho é poderoso e ele nos leva a entender o plano, o projeto, o propósito de Deus e aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém, Jesus? Amém. E para a gente encerrando aqui, irmãos, Jesus diz, chama ele de homem de pouca fé, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Irmãos, isso aqui é uma revelação de Deus para todos nós. Se a tempestade na sua vida, ela não para nunca, porque uma coisa, irmãos, é provação e outra coisa é consequência de erro de pecado, tá? A provação ela tem tempo de duração, ela vai acabar. Consequência, às vezes não. Então, se você entende, hoje a vida pastor, há tanto tempo que eu estou lutando, permita que Jesus ele entre de vez no tua vida. Amém. Isso é mais, irmão, que simplesmente estarmos na igreja, fazemos parte de uma igreja, mas é realmente você abrir o teu coração, você esvaziar de você mesmo, você deixar Jesus entrar na tua vida. Quando ele entrou no barco, ele e o Pedro, você imagina, ele e o Pedro de mãos dadas entrando no barco, e naquele momento que ele entra no barco, tudo aquilo se acalmou, o mar parou, o vento se abrandou e tudo se fez bonança. Então, versículo 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando, e dizendo, és o verdadeiro Filho de Deus. Quer dizer, até ali eles estavam com Jesus, mas eles precisaram de passar por tudo aquilo, ser provado daquela maneira, ver a grandeza de Deus ali, através do Senhor Jesus andando sobre as águas. E aí quando Jesus entra, é que eles reconheceram e diz assim, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à frente de Jerusalém. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que tocaram foram curados. Amém. Amém? Então você veja só que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus ele vem, ele cuida daquele povo, despede só para orar. Os discípulos ficaram com medo, andam sobre as águas, mostra a grandeza de Deus, desafia o Pedro a sair do barco, sair da onde ele estava, vir ao encontro dele. O que nós falamos aqui, ele está desafiando a mim, a você também, a sair do nosso conforto, a sair da nossa muitas vezes comodidade, e também o encontro é andar por sobre as águas. Nós temos que andar por sobre os problemas, e aí ele entra no barco, precisou de tudo isso para eles reconhecerem que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E quando ele chega do outro lado, o povo reconheceu ele e foram buscar, irmãos. É o que às vezes nós precisamos fazer, reconhecer que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor divino, e fazer isso, irmãos. Reconhecendo, o povo reconheceu ele e começou a buscar todos os doentes, enfermos, todos aqueles que tinham problemas, perturbados, oprimidos, e trouxeram até ele. Então, o que Deus espera é que nós reconheçamos ele como o único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso, e que nós também façamos isso. Que nós vamos lá e vamos buscar aqueles que
ter, irmão, para que eles também tenham as mesmas coisas que nós temos. Eles pediram, permitem que pelo menos eles toquem algo ao seu vestido, porque eles sabiam da mulher que tinha tocado também na hora do vestido de Jesus, irmão, e foi curada. Então nós sabemos, nós não temos dúvida que Jesus cura e que Jesus liberta. Então nós precisamos ir lá fora e convidar aqueles que estão lá, irmãos, que não conhecem, que não sabem ainda o poder e a grandeza de Deus, e dizer para ele: vamos lá, se você pelo menos tocar, você vai ser curado. Amém. Você vai ser feliz, você vai ser abençoado. Amém. É por isso que nós vamos estar durante agora o mês de março, nas sextas-feiras dos milagres, dos grandes milagres de Deus. Sextas-feiras dos grandes milagres de Deus no mês de março. Eu espero que todos vocês que estão aqui, que vocês permaneçam, e quem nos assiste também através das redes sociais também, que está conosco. Todas as sextas-feiras, agora a partir do mês de março, nós vamos estar aqui todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas, nessas grandes noites do milagre de Deus, os grandes milagres de Deus. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto, na rua Campos 1447, no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto. Amém. Você é uma daquelas pessoas que você precisa, se você crê, se o vento sopra ao contrário na sua vida, se o teu barco está afundando, se a tua vida está afundando, eu sou o nosso convidado. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.